Boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação receber a todos nesta Câmara Municipal. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, orçamentárias e patrimoniais pela Secretaria Municipal de Fazenda, referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2019, conforme determina o artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridades desta audiência pública o senhor Mário Luiz Duarte Antunes, secretário municipal de Fazenda, e o senhor Marco Fábio Monteiro de Barros, diretor financeiro. Quero justificar também a ausência do nosso presidente nesta tarde, que por motivos pessoais não pôde estar aqui. Eu, como presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vou estar aqui acompanhando, né, a audiência e as informações que a Secretaria terá a passar. Bom, então, para iniciar, eu quero dar a palavra ao secretário municipal de Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes. Por favor, pode ir à tribuna e vamos acompanhar, então, as suas informações. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde à presidente dessa audiência, a vereadora Laide. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda. Obrigado a todas as pessoas que estão em casa nos ouvindo. Nós estamos cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e essa audiência, como já foi dito, ela está inserida no exercício de 2019, referente ao segundo quadrimestre desse exercício. Nós faremos, a metodologia usada será a mesma que nós utilizamos em todas as nossas audiências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós faremos a apresentação dos números do fechamento do segundo quadrimestre de 2019, comparando com o segundo quadrimestre de 2018, já descontado a inflação do período. Então, todos os números apresentados estão na mesma base, que vão dar uma visão, uma orientação para nós, se evoluímos, se regrediu. Então, isso vai ser importante para que a gente possa analisar através dos gráficos apresentados. O Marco vai falar a parte da despesa, o nosso diretor financeiro, e eu volto e falo a parte da despesa e farei a resposta de eventuais dúvidas, se necessárias. Então, com autorização da nossa presidente, eu passo para o Marco Fábio. Com a palavra, então, o diretor financeiro, Marco Fábio Monteiro de Barros. Boa tarde a todos, vereadora, servidores da Fazenda e ao pessoal que está em casa nos assistindo. Conforme mencionado, eu vou falar sobre despesa. Esse primeiro quadro é do balanço orçamentário da despesa. A execução da despesa, ela transcorre em 3 estágios, que são empenho, liquidação e pagamento. Até o segundo quadrimestre de 2019, foram empenhados R$ 636.992.821,64, liquidados R$ 494.162.456,82 e pago R$ 477.996.403,89.
As despesas, elas são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Com relação às despesas correntes, o orçado foi de R$ 777.506.605,69 e empenhado até o quarto bimestre de 2019, R$ 563.692.570,86, que corresponde a 72,5% do que foi orçado. Nesse quadro, também podemos observar o valor que foi contingenciado, que foi de R$ 40.898.283,06. Nesse slide temos um gráfico que compara o total da despesa empenhada e a despesa corrente empenhada. O total da despesa empenhada no segundo quadrimestre de 2018 foi de R$ 566 milhões e no segundo quadrimestre de 2019 foi de R$ 637 milhões, que corresponde a um aumento de 12,53%. O total da despesa corrente foi de 516 para 564 milhões, do segundo quadrimestre de 2018 para o segundo quadrimestre de 2019, que corresponde a um aumento de 9,15%. Vale lembrar que o valor de 2018 foi deflacionado com base em 31 de agosto de 2019, para que seja feita essa comparação. Esse quadro mostra o demonstrativo de restos a pagar. Restos a pagar é a despesa que foi empenhada, mas não foi paga até 31 de dezembro de 2018, distinguindo-se processadas de não processadas. Lembrar que estamos falando de prefeitura, autarquia e fundações. O saldo processado até o quarto bimestre de 2019 foi de R$ 1.708.022,03. O saldo não processado foi de R$ 15.451.504,24 e a disponibilidade financeira foi de R$ 71.486.174,07. Esse slide ele tem um gráfico que detalha o restos a pagar. O valor pago de restos a pagar reduziu de 72 para 60 milhões, comparando o segundo quadrimestre de 18 com o segundo quadrimestre de 19, e houve um aumento de 17,96% no saldo de restos a pagar, que foi de 15 para 17 milhões, comparando o segundo quadrimestre de 18 com o segundo quadrimestre de 19. Próximo slide. E houve uma diminuição de 18,18% na disponibilidade financeira, que reduziu de 87 para 71 milhões, comparando o segundo quadrimestre de 18 para o segundo quadrimestre de 19. Esse quadro, ele se refere ao valor das despesas com pessoal. O valor total ele é apurado pelos últimos 12 meses, que vai de setembro de 2018 a agosto de 2019. E quais são as despesas que compõem esse quadro? São elas: os salários de funcionários, os encargos como INSS, Fundo de Garantia, os gastos com inativos, pensionistas, mão de obra terceirizada e processos judiciais trabalhistas. E como despesas não computadas temos o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Fazendo essas contas e aplicando as deduções permitidas, chegamos a uma despesa de R$ 410.460.757,98 e com uma receita corrente líquida, que depois o Mário vai explicar, de R$ 796.307.162,83. Se a gente compara a despesa
pela receita, chegamos a um percentual de 51,55%. Nesse slide, temos um gráfico da despesa com pessoal. No segundo quadrimestre de 2018, o gasto foi de 397 milhões e no segundo quadrimestre de 2019 foi de 410 milhões, que corresponde a um aumento de 3,42%. Assim como houve um pequeno aumento no percentual na despesa com pessoal, ou seja, foi de 50,10% para 51,55% do segundo quadrimestre de 18 para o segundo quadrimestre de 19. Vale lembrar que o limite prudencial é de 51,3%, ou seja, no segundo quadrimestre de 2019, o percentual está 0,25% acima do limite prudencial. Sobre despesa, era isso que eu tinha para comentar, e agora o Mário vai dar continuidade e falar sobre receita. Obrigado. Agora, então, com a palavra o secretário Mário Antunes, para dar continuidade à apresentação dos resultados da Secretaria da Fazenda nesse quarto quadrimestre. Segundo quadrimestre. Obrigado, vereador. Dando continuidade à nossa audiência, nós vamos falar agora das receitas. A receita corrente, ela é realizada até o segundo quadrimestre de 2019, foi de 551 milhões de reais. As receitas de capital somaram 4,6 milhões de reais. As intra-orçamentárias, 93 mil reais, totalizando as receitas no total de 556 milhões de reais, 037, 001,57. Então, 556 milhões de reais é o total da receita efetiva no exercício de 2019 até 31/8. Lembrando novamente, já citado pelo Marcos, que nós estamos falando aqui da receita da Prefeitura, do SAAI, da FESC, da Promemória e da PROAB. Então, esses valores são totalizados. O saldo a realizar total ainda de 423 milhões de reais, porque o orçamento ele fechou em 979 milhões de reais. Nós temos uma variação da previsão comparada com o realizado. A nossa previsão para esses dois quadrimestres totalizariam 661 milhões de reais e nós realizamos 556 milhões de reais. Então, há uma redução significativa na receita. Vale lembrar também que a receita, o maior ofensor da receita foi a receita de capital. O que é a receita de capital? São as receitas, não são receitas de fonte 1, são as receitas, na maioria das vezes, de fonte 7, que são os valores que nós colocamos no orçamento para investimento. São os valores que nós já negociamos alguns investimentos junto às instituições financeiras, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e efetivamente esse dinheiro ainda não entrou no município. Vale lembrar que nós já fechamos 20 milhões com a Caixa Econômica, vai passar uma lei agora na próxima terça-feira de mais 30 milhões com o Banco do Brasil, o SAAI teve mais 20 e poucos milhões. Então, esses valores de receita de capital, mesmo autorizado pelo Legislativo, o financeiro ainda não entrou no município. Por isso que a receita de capital, ela tem essa diferença de uma previsão de 80 milhões e um realizado de 4,6. O total da receita, comparado com 2018, no segundo quadrimestre, ele subiu 1,15%. Então, teve um ganho real, um aumento real de 1,15%.
foram 550 milhões em 2018 e 556 milhões em 2019. Das receitas que nós apuramos, que nós recebemos, eu vou falar alguns deles aqui, alguns dos tributos ou impostos que a gente está mais familiarizado. O IPTU, ele tem uma previsão de 91 milhões de reais e nós arrecadamos 89 milhões de reais. O ITBI, uma previsão de 12 milhões de reais e nós arrecadamos 8,8 milhões de reais. O ISS, uma previsão de 88 milhões de reais e nós arrecadamos 80 milhões de reais. As receitas de serviços, na grande maioria, mais de 90%, são as receitas do SAAI. De 78 milhões de reais, nós arrecadamos, como previsão, nós arrecadamos 71 milhões de reais. E as transferências correntes, daqui a pouco nós vamos detalhá-las, que é o ICMS, o IPVA e outras, nós vamos falar detalhadamente uma por uma. De 317 milhões de reais como previsão, foi realizado 315 milhões de reais. O próximo gráfico, comparando os valores de 2018 para 2019, nós verificamos que o IPTU, em 2018 foi arrecadado 86 milhões de reais até agosto de 2018 e nós agora arrecadamos 90 milhões de reais. Aumento de 4,94% na arrecadação do IPTU. O ISS, de 79 milhões de reais, em 2018, nós arrecadamos 80 milhões de reais, um aumento de 1,79%. Eu olhei no início melhor o gráfico, porque a arrecadação total do exercício do ISS é maior do que do IPTU. E como nós estamos no segundo quadrimestre, o IPTU está maior, porque no começo do ano nós temos uma arrecadação maior de IPTU. Por isso que eu estava olhando aqui, mas está correto o gráfico. O ITBI, houve uma redução do ITBI de 10 milhões para 9 milhões de reais. Então, uma redução de 13,44%. E a receita de serviços, 71 milhões de reais, não houve alteração entre o segundo quadrimestre de 18 para o segundo quadrimestre de 19. As transferências correntes, elas aumentaram 0,91%. De 313 milhões de reais, nós alcançamos 316 milhões de reais. Das transferências correntes, nós vamos falar as principais. Tá? As principais são ICMS. O ICMS teve um acréscimo de 1,02%. Saltou de 110 milhões de reais para 112 milhões de reais. O FPM foi de 45 milhões de reais para 47 milhões de reais, aumento de 3,52%. E o IPVA de 44 milhões de reais para 46 milhões de reais, um aumento de 5,39%. Outras transferências correntes são Fundeb, Fundo Nacional da Educação, saltou de 47 milhões de reais para 51 milhões de reais, 7,68% de aumento. O SUS é uma tendência já das outras apresentações nossas, que vem caindo o repasse do SUS. E, novamente, houve uma redução em 6,93% do repasse ao SUS, de 44%, de 44 milhões para 41 milhões de reais. E o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, de 9 milhões
para 8 milhões, uma redução de 15,24%. Quando você compara o valor total da receita com o valor total da despesa empenhada, é o próximo slide. Dá para vocês verificarem que o ano de 2019, nós fizemos mais coisas, nós liberamos mais empenhos para o município. Enquanto que a despesa ela teve um aumento de 12,53%, que passou de 566 milhões de reais para 637 milhões de reais, a receita, no mesmo período, cresceu 1,15%, de 550 milhões de reais para 556 milhões de reais. Nós temos a nossa casa, nós temos as nossas economias. Então, por esse gráfico, dá para você ter uma noção que nós não temos condição mais de liberar empenhos. Nós já chegamos no nosso limite para o exercício de 2019. Por quê? Porque a receita ela não está na mesma velocidade para que a gente possa honrar os nossos compromissos com relação às nossas despesas. O gráfico ele é muito claro. Hoje, você tem uma quantidade de empenho muito maior do que o valor da receita. E esse trabalho já vem sendo feito pela Secretaria de Fazenda já há algum tempo, mas os próximos 3 meses e meio serão meses com muita austeridade com relação à realização da despesa. Porque se nós não intensificarmos esse controle, nós teremos maior dificuldade no fechamento do exercício. A receita corrente líquida, ela está assim distribuída. Prefeitura Municipal, 750 milhões de reais. Essa receita corrente líquida, ela é apurada de setembro de 18 a agosto de 19. Então, é um período de 12 meses, é acumulado. Então, Prefeitura, repetindo, 750 milhões de reais. As autarquias, que é o SAAI, 102 milhões de reais. Fundações, 946 mil e a PROAB, 503 mil. Quando você aplica as deduções, o total da receita corrente líquida, que é utilizado para fazer o comprometimento, com relação à despesa com o pessoal, dá 796 milhões de reais. O resultado primário, 2 indicadores importantes previstos na lei e que nós sempre divulgamos para vocês. O resultado primário, que é a diferença entre a receita fiscal líquida e a despesa fiscal líquida, ele está positivo em 86 milhões de reais. Sempre esse número, sendo positivo, ele é um indicador bom para o nosso município. Sendo negativo, há problema nos nossos indicadores. Então, ele é positivo em 86 milhões de reais. Resultado nominal. O resultado nominal ele está vinculado, é outro indicador, ele está vinculado com a nossa dívida, com os nossos ativos, com os haveres financeiros e com os restos a pagar processados. Vale lembrar que os nossos restos a pagar processados, que são os restos a pagar que nós recebemos a nota fiscal e vamos executar o pagamento, ele é extremamente baixo, 1,7 milhões de reais. Os restos a pagar, que não entra aqui no resultado nominal, não processados, são os restos a pagar que passou de um exercício para o outro, mas a nota fiscal não entrou na prefeitura ainda para pagamento. Então, não houve
não houve assim, a realização do evento para que a nota entrasse no pagamento e que a gente processasse o pagamento. Então, esse resto a pagar de 1,7 é extremamente baixo. Só para vocês terem uma ideia, nós, da Secretaria de Fazenda, movimentamos diariamente R$2 milhões. Então, é uma movimentação de menos de um dia nosso de trabalho. Então, isso é um resultado muito bom do trabalho de todos nós. O resultado nominal, ele é inferior, ele reduziu R$28 milhões. Por quê? Porque a dívida fiscal, que é a dívida consolidada, que é a dívida de longo prazo, de maior de 12 meses, ela vem sendo paga mês a mês. Então, todo mês, esse valor vai reduzindo. Então, a nossa dívida fiscal líquida, que são as dívidas mais o ativo, em dezembro de 2018, ela era R$107 milhões, naquele período, em dezembro de 2018. Agora, no quarto bimestre, no segundo quadrimestre, que é 31/8, ela passou para R$78 milhões, que é a redução dos R$28 milhões que eu mencionei para vocês. Então, mais um indicador que nós estamos honrando as nossas dívidas de longo prazo. Quais são as nossas dívidas de longo prazo? As principais. Dívidas com o INSS, com o Fundo de Garantia, essas dívidas a longo prazo. Então, isso está sendo pago rigorosamente em dia e não há um dia de atraso com relação a essas dívidas. Falando agora exclusivamente da dívida. O resultado nominal usa os valores da dívida. Agora, falando especificamente das dívidas de longo prazo. Né? O total da dívida de longo prazo, hoje, são R$190 milhões. Lembrando, prefeitura, autarquias, fundações, né? Sempre esses números é de todo mundo. Então, R$190 milhões. Isso representa 23% da receita corrente líquida. Esse valor de 23% da receita corrente líquida, ele é um número considerado baixo. Então, eu volto a falar aos as pessoas que estão nos ouvindo, aos nossos vereadores, a dívida nossa consolidada de 23% da receita corrente líquida, ela é baixa, motivo pelo qual nós temos condições de buscar novos financiamentos, e é isso que o município está fazendo. Nós já, como eu citei há pouco, foram 30 milhões, 20 milhões na Caixa, são mais 30 milhões que a gente está pleiteando, o SAAI mais 20 e poucos milhões, tinha 2,5 milhões. Então, quando nós apurarmos esses valores que ainda não entram nesse relatório, mas quando você hoje tiver uma expectativa de todo esse financiamento que nós estamos buscando, nossa dívida ela vai passar até 42% da receita corrente líquida, que ainda é considerado baixo. A lei faculta até 120%. Então, nós vamos chegar a em torno de 43%, que é altamente gerenciável, está dentro das condições do nosso município. Isso é importante porque são financiamentos, e os financiamentos serão pagos, conforme é previsto em cada um. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio. Então, cada financiamento ele vai começar a ser pago num período de carência. O relatório da gestão fiscal, ele é um resuminho do total da receita corrente líquida e da despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal, ela, conforme já mencionado pelo Marco, ela atingiu 51,55%. Superou o limite prudencial. Superando o limite prudencial,
nós temos que atender ao artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz lá, em superando 95% de 54%, que dá o 51,3%, superando esse valor, a administração, não é só a prefeitura, mas a administração, o SAAI, a FESC, a Promemória e a PROAB, tem que cumprir o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal até a próxima apuração, que é final de dezembro, que é o final deste exercício. Então, para os 4 meses, nós não poderemos. Alguns dos itens que eu vou lembrar aqui, são acho que 5 incisos lá, não vou lembrar todos, mas redução de hora extra, ou restrição da hora extra, é um dos itens que está no artigo da lei. Provimento de cargo, então chamar novas pessoas também há limite, a lei ela dá essa dificuldade para nós, e entre outros, mudar na estrutura da prefeitura, algumas desses temas. Então, nos próximos meses, nós teremos essa dificuldade com relação ao provimento de cargos junto à administração municipal, porque nós superamos o valor de 51,3%. Esse valor superado dá mais ou menos aí uns 2 milhões de reais na despesa, para não ficar dentro dos 51,3%. Então, presidente Laide, era essa a apresentação nossa, e eu estou à disposição para eventuais dúvidas ou qualquer tipo de outro esclarecimento. Registro a presença dos vereadores Rodson e Edson Ferreira. E, nesse momento, eu quero consultar os vereadores se tem algum questionamento a fazer. Com a palavra, vereador Rodson Magno. Mário. Mário, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde toda a equipe da Secretaria de Fazenda, toda a equipe que te acompanha, Lino. Prazer recebê-los vocês aqui. Mário, você estava colocando aqui sobre a questão de gastos, né, que a prefeitura tem, e muito, né? Você tem uma noção de quando pode aumentar a receita, se tem uma previsão? Você que manja muito disso aí, sabendo que a nossa economia hoje não está crescendo, isso reflete nos municípios, e a nível nacional, não tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo dura isso, né, Mário? Porque hoje a questão de investimento mais ou menos não chega nem a 5%, Mário, de fonte 1, nem 5%, bem longe. Então, quer dizer, por favor, Mário. Vereador Rodson, obrigado pela oportunidade para a gente explicar um pouquinho. Eu vou chegar no final para responder a sua pergunta. Quando nós fizemos o orçamento de 19, que foi lá em setembro de 18, nós tínhamos uma expectativa para o exercício de 2009 do quê? Novo governo na União, novo governo no Estado, com possibilidades de o presidente, ou quem fosse o presidente, realizar as mudanças necessárias que o Brasil precisa. Então, para o exercício de 2019, nós fomos otimistas com relação ao nosso orçamento. Falou, olha, a conjuntura econômica para 19, ela pode ser melhor do que a 18 por esses motivos que eu citei para vocês. A economia, ela ainda está estagnada, mas ela já dava sinais naquele ano de 2018 de uma pequena melhora. E os nossos tributos municipais, sempre, o ISS, o IPTU, o ITBI nem tanto, mas sempre com indicadores positivos. Então, quando você associa os nossos indicadores locais com a possibilidade de um novo governo na União, no Estado, para que a gente pudesse melhorar isso e aumentar a arrecadação, nós fomos, como eu falei, nós somos otimistas em 2018 e não se confirmou em 2019, na plenitude. Por isso que nós contingenciamos 40 milhões de reais, porque a expectativa da receita ela não foi efetivada. Nós percebemos que o PIB, por exemplo,
é menos de 1%. Né? O crescimento do Brasil ainda está patinando, e isso reflete nos municípios, reflete nas transferências correntes que nós recebemos, né? Tanto da União como dos estados. Por esse motivo, ainda nós não temos assim um crescimento econômico ainda de alto valor. Ele está meio que estagnado, Rodson. A nossa expectativa para o ano que vem, né, é em torno aí de uns 3% no acréscimo da receita comparado com o de 2019. É pequeno, não é um valor grande, mas é em torno de 3,5%. Com relação a investimentos que você me perguntou, agora eu vou responder para você, todo ou a grande maioria dos municípios não consegue ou tem muita dificuldade em investir. O que é investir? É você criar uma escola nova, construir uma escola nova, né, fazer um posto de saúde novo. Na verdade, a maioria dos municípios, vereadores, ela consegue, com uma boa gestão, terminar o mês no 0 a 0, com o custeio da máquina. O que é o custeio da máquina? Encargos, salário, alguns fornecedores essenciais, saúde, educação, isso é energia. Então, com uma boa gestão, estou falando de forma geral nas prefeituras, você consegue terminar no 0 a 0. Nós, aqui em São Carlos, o nosso poder de investimento não passa de 2%. Mário, resumindo, o arroz e o feijão. E olha lá. Não, com uma boa gestão, vereador, com uma boa gestão. Não dá para você descuidar um dia no controle. Não é possível você descuidar. Então, com uma boa gestão, você consegue terminar no 0 a 0. Só que nós, né, sabemos que o nosso município almeja e necessita de mais do que isso, muito mais. Né? Nossa população clama por saúde, né, por segurança. E como fazer isso? E é aí que a gente sempre tem um apoio, né, da Câmara, né? Infelizmente, nós não conseguimos os nossos deputados, mas não vamos desanimar. Né? Não vamos desanimar, vamos para Brasília, vamos pedir recurso. O vereador Roselei foi para Brasília, outros vereadores foram para Brasília, né, para São Paulo. Então, isso é importante, que a gente una esforços e vamos buscar recursos. Porque se depender só do fonte 1, é arroz com feijão, usando as suas palavras. Não dá para fazer mais do que isso. Muito bem, obrigado, tá? Mário. Agora eu passo ao plenário, se existe algum questionamento. Com a palavra o Eduardo, por favor, venha até a tribuna, Eduardo. Assessor do vereador Leandro Guerreiro. Boa tarde, Laide, presidindo a sessão. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos funcionários da secretaria. Mário, eu vi você falando aí, temos 2% só de investimento, e olha lá. Mas uma coisa que está me preocupando, como você disse, que não pode empenhar mais nada até o final desse ano, certo? E esses empréstimos que estão sendo feitos, o que vai acarretar no futuro? Entendeu? Porque estão se fazendo empréstimo, tem juros, e não é pouco juros. Como é que vamos controlar isso aí se você fala que tem que ter uma boa gestão e controlar? Só isso que eu queria saber. Obrigado pela pergunta. Os nossos empréstimos, existe uma carência. Né? Cada um tem lá 12 meses, 18 meses. Então, cada empréstimo efetuado, existe uma carência. Quando você joga isso, e foi colocado tanto na Secretaria de Fazenda, como no site do Tesouro Nacional, você coloca a previsão da receita para aquele período, e é uma previsão basicamente só da reposição do IPCA para o período, e você coloca isso no STN. E quando você faz isso, a nossa margem de endividamento pode chegar até 43%. Então, lá na frente, daqui a 1 ano e meio, tal,
E não são todos que é ao mesmo tempo, cada um é escalonado. O município, ele com o aumento da arrecadação, né, ele vai ter condição, sim, de honrar todos os compromissos assumidos até agora, porque nós sabemos o quê? Que a administração pública troca o gestor de 4 em 4 anos, mas nós, da Secretaria de Fazenda, nós estamos aqui, sempre, e nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso município. Então, nós entendemos o lado político, nós estamos sempre junto com o nosso prefeito municipal, Ayrton Garcia, e também estaremos com todos os outros prefeitos que estiverem conosco, porque nós continuaremos na Secretaria de Fazenda com outros cargos, mas há uma responsabilidade muito grande desse grupo que está aqui, de honrar todos os nossos compromissos, porque somos nós que vamos responder isso lá na frente. Mais alguma pessoa queira fazer alguma pergunta? Com a palavra o secretário Mário. Pode falar. Olha, eu agradeço à Câmara Municipal, a presidência da vereadora Laide, do vereador Edson, que está aqui conosco. Nós, da Secretaria de Fazenda, nós somos sempre bem recebidos na Câmara Municipal. Então, é um prazer realmente nós estarmos aqui, nós prestarmos contas à nossa população. Então, e tudo isso, vereadora Laide, nós dependemos muito do trabalho dos nossos servidores, da Secretaria Municipal de Fazenda. Então, eu me sinto muito orgulhoso em trabalhar com essa equipe. É um pessoal extremamente profissional, extremamente técnico e amigo, porque às vezes a gente precisa de algumas coisas mais urgentes e sempre estão aptos a nos dar esse apoio e essa resposta rápida que a gente sempre precisa. Então, eu agradeço a todos. O final do nosso exercício vai ser um final duro, né? Mas nós estamos sempre juntos e nós vamos terminar isso de uma forma boa, como nós sempre terminamos todos os nossos exercícios. Então, eu agradeço a todos pela atenção e, mais uma vez, eu agradeço aos nossos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda e obrigado à Câmara Municipal, ao vereador Lucão Fernandes, que sempre também nos apoia por esta oportunidade, vereadora. Obrigado. Eu também quero cumprimentar a todos, né, da equipe da Secretaria da Fazenda e a sua liderança, que eu acho que isso também é fundamental para que as coisas caminhem da melhor forma, né? A competência, a seriedade, né? E também essa união. A gente percebe, a gente vai lá na secretaria, todos vestem a camisa, porque tem você lá também como exemplo, viu? Então, eu também quero aproveitar para parabenizar a todos e também agradecer à população que esteja nos acompanhando, que é importante que as pessoas recebam essas informações, né? Para esclarecer, porque a especulação na cidade é muito grande, né? Todo mundo quer o recap, mas agora está todo mundo preocupado como que vai ser pago todo esse dinheiro. Mas, como você mesmo disse, tem como fazer tudo isso, né? E com a continuidade de vocês lá, a gente fica mais tranquilo. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu encerro a presente audiência pública, agradecendo a todos pela presença e vamos aguardar a próxima prestação de contas, que agora é só o ano que vem, não é? Parabéns a todos, muito obrigada, uma boa tarde a todos.